Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET. Estamos ao vivo, são 8 horas mais 2 minutos. Ao vivo também pelo Facebook do ITV Futebol Clube. A nossa página é facebook.com/ITV Futebol Clube. E você pode ainda interagir com a gente através do aplicativo da ITV, o ITV+. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e também iOS, é só você instalar no seu smartphone. No programa de hoje vamos falar sobre o Campeonato Paulista Sub-20, teremos rodada aí na sequência do campeonato, o campeonato vai retomar aí as suas atividades, teremos rodada. Vamos destacar o Campeonato Brasileiro, tem time em campo neste momento, né? O São Paulo enfrenta o Grêmio no estádio do Morumbi. No decorrer do programa nós vamos trazer todas as informações e falar bastante sobre o Campeonato Amador 2017. Nós tivemos neste domingo a realização da primeira partida da semifinal e para falar sobre o jogo do Juventus, especificamente contra o Grêmio, nós teremos aqui em nosso estúdio a presença do Zironde, que é diretor, aliás, da equipe Grená. Já estou derrubando o Rufino, ia falar treinador, mas não é, diretor da equipe do Juventus, da equipe Grená. O Zironde estará aqui em nosso estúdio. Gabriel Campleguer, programa mais uma vez recheado, hoje com os gols dos dois jogos da semifinal. Muita coisa para a gente discutir aqui. Sem dúvida, Bruno. Boa noite ao pessoal de casa. Fim de semana especial, tivemos lá aquela rodada dupla, transmitimos em jornada dupla. Luciano Rodrigues esteve conosco, muito legal. Tomás Petroni, muito bacana, algo inédito na cidade de Itu. O pessoal gostou muito, elogiou. Muito obrigado a você que acompanhou. E o Corinthians continua dando de braçada, né? Teve uma semana meio turbulenta, deixou dar aquela encostadinha, mas novamente venceu. Voltou a vencer, venceu fora de casa na equipe do Fluminense. No último bloco nós vamos conferir os gols, né, dos grandes paulistas em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o São Paulo está enfrentando o Grêmio no estádio do Morumbi. O Grêmio que pode diminuir um pouquinho nessa diferença para o Corinthians, o Grêmio, que é o segundo colocado da competição. Gabriel, neste bloco vamos falar do Campeonato Paulista Sub-20. Deu uma paralisada, mas vai retomar aí a competição, é isso? Vamos dar uma pincelada sobre o Paulista Sub-20, até porque é o que de mais importante está acontecendo na região. Na região, né? Exatamente. Ainda tem a disputa da Copa Paulista com o Desportivo Brasil, mas é a única das competições que envolvem todos os times da nossa área de abrangência, né? Exato. Vamos já aproveitar, até pedir para o Alberto colocar na tela, né, a classificação do Campeonato Paulista Sub-20. Aí depois, na sequência, nós vamos com a tabela para que o Gabriel possa falar e fazer um apanhado das equipes da região que estão disputando a competição. Ponte Preta, né, Gabriel, que sempre faz uma boa campanha no campeonato, até pelo trabalho que faz nas categorias de base, vem liderando o grupo, né? Temos 3 grupos, me parece, nessa fase. Este é o grupo das equipes aqui da região. Então, a Ponte lidera com 24, Capivariano vem em segundo com 20, Desportivo Brasil em terceiro lugar com 18, o Ituano é o quarto colocado com 16. Aí vem São Carlos com 14, o Independente, que é lá de Limeira, em sexto lugar com 13, o 15 de Piracicaba com 9, Mogi Mirim 9 pontos, Rio Claro é o nono colocado com 6, Velo Clube é o 10º com 6 pontos e o Rio Branco em 11º lugar com 4 pontos. Né? Os times da região ali, Capivariano, Desportivo, Ituano, ali na tabela de classificação, segundo, terceiro e quarto lugar. Exato, eu até fiquei bastante feliz quando eu fui montar a tabela de classificação, que a gente pôde pintar de amarelinho ali os 3 times todos facilitou. Dentro da zona de classificação, né? Classificam-se os 4 primeiros, a Ponte Preta é a líder no momento, mas os 3 demais da região continuam se classificando. Isso é importante. Então, 3 campanhas seguras. O Desportivo Brasil a gente já vai trazer a próxima rodada, mas o Desportivo Brasil já jogou não, desculpa. Vai jogar. Não vai jogar, porque toda rodada um time folga. Exatamente. Então ele já cumpriu os 10 jogos do turno. E depois pega o São Paulo, né? Perfeito. Então ele folga, depois a gente tem o... Não, São Paulo é na Copa Paulista. É verdade. No Sub-20 ele folga essa rodada, Desportivo Brasil e Ituano jogam, a gente já vai passar os dias e horários dos jogos, e aí está encerrado o primeiro turno. O que é legal, né, Gabriel? Que o Desportivo disputando esse Sub-20 da primeira divisão, né, indo bem, fazendo uma grande campanha. O Capivariano, mais uma vez, mantendo a excelente campanha que fez no último ano, naquela retomada do trabalho das categorias de base. Ano passado foi vice-campeão da categoria, perdeu para o São Paulo na decisão. Mostra realmente que vem fazendo um trabalho muito sério ali nas categorias de base, na revelação de jogadores, e muitos são aproveitados no profissional. Observamos isso neste ano, durante a disputa da Série A2. E o Ituano,
conseguindo se recuperar. Ano passado já fez um campeonato de recuperação, teve muitas dificuldades, troca do comando técnico, se classificou, depois foi eliminado pelo Fernandópolis, se não me engano, e agora não estava bem, já está na zona de classificação. Conseguiu mais uma vez se recuperar durante a competição. Bom, os três fazem campanhas muito semelhantes, né? O Capivariano um pouco acima dos outros dois, como o Desportivo Brasil tem um jogo a mais. O Capivariano, sequência do trabalho, disputou praticamente todo esse turno com uma base que estava no Paulista Sub-20 do ano passado, ou seja, que foi vice-campeã Paulista Sub-20. Então, um time muito forte. Porém, nesse meio de campeonato, o time foi desmontado. Muita gente saiu, o Bilton Aguassanda está para ser negociado com o futebol italiano, o Gutierrez, que já tem idade estourada, está no Taubaté, o Prachetes foi embora, muita gente foi embora. Tem o Leonardo, que era do time Sub-20, está no Palmeiras. O Pablo, 17 anos, foi titular na Série A3, está no Palmeiras. Então, muitas peças deixaram a equipe. Então, vamos ver essa sequência, o segundo turno, né, o retorno, como vai ser esse Capivariano. O Desportivo Brasil deve fazer essa campanha segura o tempo todo. É um time que prima muito pelo trabalho de categoria de base. E o Ituano esse ano se recuperou antes, né? Então isso nos faz crer que o Ituano vai brigar pela segunda, terceira colocação e não vai se conformar com o quarto lugar. Vamos conferir então os próximos jogos, né? A sequência do Campeonato Paulista Sub-20 e a tabela da próxima rodada. Sábado, Gabriel, 3 horas da tarde, então o Ituano joga fora de casa, lá no estádio Augusto Schmidt Filho, o Chimitão, lá em Rio Claro. Domingo, 3 da tarde, o Capivariano vai no estádio Vail Chaves enfrentar a equipe do Mojimirim. Esses os jogos de Ituano e Capivariano na sequência. O Desportivo Brasil folga na rodada. Perfeito. Jogos fora de casa ali, em Mojimirim. Mas com times que estão brigando lá embaixo, né? Os dois têm condições de Esses são os jogos mais difíceis. Lembra o Capivariano ano passado, como se complicava nesses jogos, né? Jogos mais fáceis, o time às vezes acaba se complicando, então todo cuidado é pouco. Vamos destacar agora a Copa Paulista da região. Só o Desportivo Brasil, lá de Porto Feliz, está disputando o campeonato, Gabriel. Perfeito. Na verdade, a gente nem tem grande notícia nova, né? Porque o Desportivo folgou na última rodada. Então, a gente mais trazer, até comentei, o Desportivo Brasil vai chegar a ficar com 2 jogos a menos que alguns adversários, porque o jogo de quarta-feira passada foi transferido para amanhã, terça-feira, e ele folgou no fim de semana. Então, a gente vai ver a classificação, a gente vai ver que mudou bastante. Podemos já colocar na tela a classificação do grupo do Desportivo Brasil na Copa Paulista. Tem o Atibaia na liderança. Ele era líder, né? 9 pontos, exatamente, já caiu. Folgou, né? Inter de Limeira em segundo lugar com 8 pontos. DB é o terceiro com 6. Tabuão da Serra em quarto lugar com 4 pontos e com Deola como goleiro. Audax, quinto colocado, com 3 pontos. Rio Branco é o sexto com 3. E o São Paulo é o sétimo colocado com 2 pontos. Só ressaltando ali, você viu o Desportivo Brasil na segunda coluna, são os números de jogos. Tem apenas 3 jogos. 3 partidas. Enquanto o Atibaia e Inter de Limeira, que estão na liderança ali, tem 5 jogos já, né? Sendo que 2 foram disputados no estádio Ernesto Rocco, lá em Porto Feliz. Vamos confirmar agora o próximo compromisso do DB na competição. Os próximos, né? Terça-feira, 4 horas da tarde, vai enfrentar o São Paulo lá no estádio do Morumbi. E na sexta-feira, 3 da tarde, vai enfrentar o Atibaia no estádio Ítalo Limonge, que é aqui na cidade de Indaiatuba. O Atibaia permanece fazendo seus mandos de jogos em Indaiatuba, né? Continua com aquele problema de estádio. Absurdo isso aí, né? E o Atibaia passa campeonato e continua a mesma coisa, cara. E parece que cada vez com uma estrutura um pouco melhor, né? Chegou a subir para 2, né? Não pôde subir, teve que ficar na 3. Acho que está na hora do pessoal de Atibaia também se coçar, né? Então se movimentar, é lógico. Vai jogar novamente em Indaiatuba. Quantos times já... O Batatais recentemente deixou de disputar também uma competição porque não tinha arquibancada, aí no fim resolveram colocar aquela tubular, que ainda aceitaram, e aí disputou. Agora, todo o campeonato a Atibaia está mandando em Indaiatuba. Já muda logo para Indaiatuba, pô. Que daí tem que pagar aquela taxinha da sua Federação Paulista, não tem? Que não é muito barata. Quando eu saí de lá, estava em R$800 mil. R$800 mil para um time de Série A3? Acho que dá para fazer 2 campeonatos? Acredito que sim, né? Acredito que sim, ou até mais, né? A taxa é muito alta, realmente. Demais. Mas tem que se adequar, né? Se quer subir, como você bem disse, né? Deixou de disputar uma divisão, conquistou dentro do campo o acesso
E aí, por conta dessa estrutura, não conseguiu disputar o campeonato. É triste para quem acompanha, para quem torce para o time, né? Exatamente, daí você perde até a motivação, né, da população que está ali sempre apoiando, agora o time virou um time de Indaiatuba. Exato. Bom, eu queria só prestar aqui uma homenagem, né, Gabriel? Porque, infelizmente, tivemos o falecimento do seu Geraldo, né, que era diretor do Desportivo Brasil. Então, meus sentimentos a toda a família do seu Geraldo e a todo o Desportivo Brasil, porque era um cara realmente muito querido por todos do clube lá em Porto Feliz, Gabriel. Ele era o homem forte ali do dia a dia em Porto Feliz, né? Ele comandava Exato. a operação Desportivo Brasil, né? Dentro de campo, essas coisas assim, em relação a contratações. Ele era o diretor de futebol, né? Vamos dizer assim. O cara com passagem por São Paulo, né? Muito rodado no meio do futebol. Um cara muito querido, então fica aqui a homenagem para o seu Geraldo, que era diretor do Desportivo Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós vamos dar um amplo destaque aqui para o Campeonato Amador Série Especial 2017, fase semifinal. Tivemos os jogos desta fase, os primeiros jogos desta fase realizados no estádio Novelli Júnior, e o Zironde, diretor do Juventus, estará conosco ao vivo aqui em nosso estúdio. Não saia daí. Oito horas mais 15 minutos, estamos de volta com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, ao vivo pelo canal 24 da Operadora NET para Itu e mais 7 cidades da região, e ao vivo também pelo aplicativo da ITV, o ITV+, disponível nas plataformas Android e também iOS, e ao vivo pela nossa página no Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Vamos falar do Campeonato Amador Série Especial 2017. O Zironde, diretor do Juventus, já está aqui conosco. Aliás, Zironde, boa noite. Parabéns pela vitória do Juventus diante do Grêmio. E Arnaldo Luiz, pelo Facebook, está te mandando um abraço. Está lá em Joinville acompanhando ao vivo o ITV Futebol Clube. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Um abraço para o Arnaldo, amigão, velho amigo da gente, né? Que está lá e curte muito futebol. Bom, Gabriel, o Juventus começou com o pé direito nessa semifinal, venceu o Grêmio no estádio Doutor Novelli Júnior, e o Palestra também começou muito bem, vencendo o Pedra Branca. Bruno, sem dúvida. O jogo inicial, né, o Juventus e Grêmio, parecia que aconteceu o que aconteceu no do Palestra, né? Parecia. Aquele primeiro tempo arrasador do Juventus, passou o trator realmente, como a gente diz no futebol. O 2-0 até... Você não estava fazendo o jogo, mas a gente estava ali em cima depois, ali para trás da cabine, e a gente viu o pessoal do Grêmio meio em pânico também. Cruzei com o Zapato falou, rapaz, ainda bem que acabou, que podia estar 4. Né? Então o pessoal deu uma assustada ali, mas o segundo tempo mudou tudo, e o que estava caminhando para matar ontem, né, Zironde? Tá tudo aberto. Foi um primeiro tempo excelente do Juventus. Depois que o intervalo mudou tudo. Desligou a chavinha de jogo e só deu o Grêmio no segundo tempo. A diferença é que o Juventus, eu achei que ele foi mais incisivo no primeiro tempo. Você viu sobrar realmente. O Grêmio faltou um pouquinho de criatividade, foi aquela pressão mais do abafa, né, de ficar com a posse de bola, mas a chance clara, né? Exatamente, a chance clara não surgia tanto, né? O setor defensivo nosso
com o Bitinho ali, o Fernando, a zaga fica bem protegida, dificilmente chega, né? Só se for por bola aérea mesmo, que nem foi o gol deles, né? Ou também uma coisa que eu senti, não sei se o Bruno concorda comigo, a hora que deu uma cansada, né? O time sentiu um pouquinho fisicamente. Sentiu bastante. No segundo tempo, sem muita peça de reposição, nós estávamos também. Nas posições, né, que precisariam, e os jogadores sentiu bastante. Olha, Gabriel, o Zironi, que é diretor do Juventus, time que mais tem cartas na manga, né, nos momentos decisivos, está falando aqui que está com falta de jogador. É a crise. O Rufino mandou uma mensagem no grupo, eu não respondi porque eu falei, não vou responder. Não, ontem a gente estava quebradinho, não sei o que lá, aos 45 do segundo tempo entrou o Vidal. Só isso? Só isso? Mas não estava quebradinho? Como que coloca o Vidal aos 45 do segundo tempo? Não estava tão quebradinho assim também, né? Não, Não exagera. Pelo futebol, como a equipe do Grêmio está também, né? Tem que estar todo mundo 100%. Né? Faltou o pecinho na lateral, né, Zé? Faltou. Faltava umas troquinhas ali, eu achei que o Brejinha sentiu bastante. Sentiu já um jogador de idade também, né? Bastante rodagem no futebol, mas ele sentiu. Aí, sem dúvida, são duas equipes com dois grandes elencos, né? Duas grandes campanhas, equipes tradicionais. Como o Gabriel falou, e o resultado deixa o jogo em aberto. Certamente teremos uma grande partida no próximo domingo, Zironi. Pode esperar um grande jogo novamente, né? Um resultado simples, o Grêmio classifica também. E nós não sabemos jogar para defender, para segurar resultado. O Juventus, infelizmente, não consegue fazer isso. Vai para o jogo mesmo. Tem que ir para cima, né, Gabriel? E os dois tinham desfalques ontem, que retornam no próximo jogo. Então a gente tem a volta do Caio, com certeza. O Gia não sabe, né? Já não sabe. O Gia não dá para saber, mas tem o Will que estava suspenso, tem o Roberto atacante. E no Grêmio a mesma coisa. O Diegão está de volta, fez gol lá na final em São Bernardo, está de volta. Não sei a condição física do Tom, se ele vai ter condição de jogo. E ontem deu para ver que o Grêmio tem um belíssimo meia que estava de fora, estava no banco. Isso vai precisar ser pensado, porque o Nenê mudou o jogo. Você acha que entrou bem? Bem demais, bem demais. Fez a diferença. Ele mudou o jogo. Fez a 18 diferença. ele entrou, mudou o jogo completamente. Cadenciou o jogo. Bem. A hora que precisava vir buscava. A hora que precisava jogar no vazio, jogava no vazio. Experiente, pelo jeito. O Gordão errou de colocar ele estava tão bom. O jogo estava tão bom. Tirou o Goiaba, colocou ele. Complicou tudo. Tava tão tranquilo pro Juventus, né? O Gordão foi lá e Maria. foi aprontar pros caras, né? Tava. Gabriel, vamos conferir então como é que foram os gols desta vitória do Juventus, 2-1 diante da equipe do Grêmio Olímpicos, jogo no estádio Novelli Júnior, que teve a transmissão através do Facebook da Liga Ituana de Futebol. Vamos conferir. Com o Thiago Gentil, Ricardinho passou, tá pedindo. Ainda Thiago, perna esquerda. É um cruzamento, a bola pra cabeçada na trave, o gol! Do Juventus! Alan, camisa número 31. Aos 17 jogados do primeiro tempo. O cruzamento veio do lado esquerdo. Ele subiu, testou firme na bola, ela beijou o poste direito para fazer o doce balanço da rede. Está na frente o Juventus 1-0, gol de Alan, Gabriel. Semifinal, Campeonato Amador, Série Especial 2017. Lá vem Juventus, Ricardinho bateu pro gol! Do Juventus! Aos 39 minutos do primeiro tempo. Bola metida no vazio, Ricardinho invadiu a grande área. Bateu forte de perna direita. No canto direito do goleiro Marconi, que nada pôde fazer.
Ricardinho para fazer o doce balanço da rede. É o segundo do Juventus. Juventus 2, Grêmio 0, Gabriel. Levantamento é feito pro gol! Falta lateral, levantamento feito dentro da pequena área, ele subiu mais que todo mundo, meteu a cabeça na bola sem chance para o goleiro Tigela. Milica, camisa número 4, para fazer o doce balanço da rede, diminui o Grêmio. Juventus 2, Grêmio 1, gol do Milica, Gabriel. Subiu muito bem, Aí os gols da vitória do Juventus diante do Grêmio Olímpicos, 2-1. O jogo foi neste último domingo no estádio Novelli Júnior. Só uma informação de momento, você que está acompanhando ao vivo aqui o ITV Futebol Clube, São Paulo e Grêmio estão se enfrentando no estádio do Morumbi e o Grêmio está na frente 1-0. O gol foi do Pedro Rocha aos 19 do primeiro tempo. Gabriel, no Brasileirão, o Grêmio está vencendo, no Amador perdeu. Zidane deu risada na hora que saiu o gol do Grêmio. Falando especificamente dos gols, o primeiro gol é muito retrato do que foi o jogo. Tá cortadinho um pouco o início da jogada, mas o gol começa numa roubada de bola do Digão do lado direito. Ele sai pro jogo, eu não lembro para quem chega a bola, mas a bola chega até o Thiago Gentil na frente da área, atravessa toda a frente da área do Grêmio para chegar lá no brejinho do lado esquerdo. É que não tem o começo da jogada. E os volantes do Grêmio sem achar. O Goiaba não achou ninguém. Não tenho nada contra, pelo amor de Deus, gente. Mas o Goiaba não achou o posicionamento dele, não soube onde, o espaço que ele ocupava. Teve muita dificuldade nisso. O Bolacha se desdobrou ali, mas você vê que até no segundo gol ele estava fazendo o lado direito, ele vem para o lado esquerdo, acaba fechando, acaba não acompanhando o Ricardinho no segundo gol. Então os dois gols do Grêmio são muito, do Juventus, desculpa, são um retrato do que foi o primeiro tempo. Jogou com total liberdade. E, Alberto, volta um pouquinho depois para mim na turma ali do banco, só para o Zironde mostrar que o que ele falou tem muita base, viu? A turma do banco que está comemorando ali, mostra para a gente nominar alguns, para ele falar que ele estava quebradinho, sem opção. E o gol do Grêmio no segundo tempo é de uma bola parada. Então, apesar do Grêmio ter apertado, ter sufocado, ter tentado realmente buscar o gol, faltou um pouquinho de inspiração, tanto que o gol sai de uma bola de bola parada, né? Sim. Tanto o Zironde destacava isso, né? A força que tem, principalmente o meio-campo do Juventus, dando segurança para os dois zagueiros, né? Para o sistema defensivo inteiro. E é como ele disse, né? Só chegaria numa bola parada, né? Um jogo aéreo. E foi assim que saiu o gol. E olha que subiram dois jogadores do Juventus ali, não alcançaram a bola, hein, Zironde? Isso. Como eu falei para o Gabriel, não tinha peças no setor defensivo, né? Quer dizer, no caso do Brejinha, não tinha lateral esquerdo para pôr, que sentiu do Digão. Na parte ofensiva. Na parte sim. Então tá bom. Então tá bom. Alberto, ele tá perdoado. Eu gostaria de parabenizar também a administração do Novelli. Eu nunca vi o Novelli do jeito que tá. Primeira vez. Gramado, realmente o gramado tá um tapete. Um tapete. Nunca vi desse jeito. Realmente, lá de cima, eu não cheguei a descer, mas lá de cima você via, era a sensação de um tapete, realmente. O campo tá parado, né? De todos os anos que nós jogamos lá, nunca vi igual. Não, sem dúvida, eu concordo contigo. Concordo mesmo. Passou por uma reforma agora, recentemente, né? Então, ele tá novo, vamos dizer assim. Ainda tá bem novinho, então não tá jogando, não tem ninguém treinando. Sub-20 faz 20 dias que não joga, então isso ajuda. Mas, com certeza, para domingo que vem vai estar no mesmo nível, né? Tem uma semana de recuperação. Com certeza, né? E sem atividades do profissional lá, enfim. E mais uma coisa pra gente elogiar, Zidonde. Hoje a gente falou no grupo do Zap lá da Liga. A arbitragem é impecável. Impecável. Não, ontem foi bem. Ótimo. Nos dois jogos. O segundo jogo eu não vi, mas o nosso jogo foi perfeito. Impecável. Não tem o que dizer, não tem o que falar. É que o Gomes apitou esse jogo, né, do Grêmio e Juventus e voltou a apitar, né? Ele estava com muita escala, acredito, na federação, né, ele Gabriel? fez bastante A3, né? Daí ele faz muito Paulista Sub-20. Ele
ele foi quarto árbitro no 15 de Piracicaba e Velo Clube no sábado. O pessoal fala assim, apita muito, já fica conhecido na cidade, aí não consegue controlar o jogo. Não é o caso dele, né? Que é um cara que consegue impor respeito, controla muito bem a partida, Zironi. Se dá o respeito, né? Se você for respeitoso, o pessoal vai respeitar você também. Então, excelente árbitro. Ele sobra. O Zironi, a coisa tá tão de cabeça para baixo, tava comentando o jogo, você viu essa hora, né? Aí chega uma mensagem falando que eu tava elogiando demais o Juventus. Falei, mas moça, essa moça não deve me conhecer, porque Tá de ponta cabeça. os caras do Juventus pegam no meu pé. Aí a turma agora vai pegar no meu pé porque eu elogio o Juventus. Pô, aí não dá, né, Zironi? Mas sempre é bom, pode elogiar. Justo Gabriel, né? Justo, Elogiando. então, Logo quem? Ele ainda falou, eu sempre tive do outro lado, eu nunca iria falar algo Não tem diferente, mas é que motivo. assim, estava analisando o jogo realmente, né? E naquele momento o Juventus estava bem Eu melhor. acho que ela E a viu, turma acho que pegou ela no viu no pé. primeiro tempo, né? Foi no primeiro tempo. No primeiro Eu tempo. tava elogiando, né? Mas elogia demais o Juventus. Eu falei, moça, mas não tem motivo para elogiar o Juventus. Fica tranquila. Bom, É só por causa do jogo. Como o Gabriel já destacou aqui, durante este bloco, a Liga pelo Facebook transmitiu os 2 jogos da semifinal. Tivemos também a transmissão do jogo entre Palestra e Pedra Branca. Zironde, te surpreendeu esse resultado de 3-0? Porque até os 30 minutos do segundo tempo, estava 0-0 o jogo. Me surpreendeu, eu esperava mais do Pedra Branca. Como era surpresa, já tinha ganho de nós, do Grêmio, acho que do Palestra também. Palestra, não sei se do São Paulo. Empatou com o São Paulo 0-0, né? Eu esperava mais, sim, falei, acho que vamos ver como que eles vão se sair lá em cima, né? Eu sinceramente, assim, particularmente, entendia que o Pedra Branca poderia realmente impor muitas dificuldades, não só para o Palestra, mas para a equipe que ele enfrentasse nessa semifinal, por tudo que apresentou durante o campeonato, Gabriel. Eu falei na semana passada, para mim realmente era isso, era 8-80. A gente ia ter que ver o que ia acontecer, lembra disso? Que eu Sim. falei? Vamos ter que ver o que é o Pedra Branca no Novelli. Ou a molecada que muitos ainda estão na base, estão saindo de base, está muito bem fisicamente e vai voar no Novelli, ou eles vão sentir o jogo. Porque os 3 gols são de time que sentiu o jogo, Bruno. Uhum. A gente vai mostrar os gols aqui, são gols, apesar de que o Palestra criou muito até os 30 minutos, né? Sim. Perdeu um pênalti, Perdeu um pênalti. já podia ter saído ganhando antes, etc. Marquinhos perdeu diversas oportunidades, poderia já ter feito o gol anteriormente, ele foi o autor do primeiro gol. Mas enfim, o Palestra criou e perdeu muitos gols. Mas os 3 gols da forma que foram gols que não pode tomar em semifinal de amador, de forma nenhuma. E muita dificuldade, viu, Gabriel, para criar jogadas. Né? O Pedra Branca não levou perigo contra a meta do Palestra. Mas o setor criativo, isso eu tinha comentado contigo, o setor criativo do Pedra Branca, tudo que sai de bom, sai do pé dos volantes. Uhum. O Cairon Cairon, e Du. muito bom esse menino que joga K20, ele organiza o tempo inteiro Pedra Branca, mas ele organiza lá de trás. Ali Então, já dá uma diferença. Muito mais longe, você vai ter mais dificuldade, né? Não dá para você organizar o tempo todo de volante. E a bola realmente chegou muito pouco, né, para os atacantes do Pedra Branca. Dig, Djalma, a todo momento tendo que sair ali da área para buscar a bola, vinha até a risca do meio campo para pegar a bola. E o Dig bem apagado no jogo, diferente do Dig que foi no compromisso contra o Skol. É outro jogo, né? É que a gente estava muito na cabeça, talvez, também, o efeito Skol do ano passado, né? Pô, de novo, um O fator time, surpresa e tal. estreante, será que E vai? eles Será acho que não? tiveram uma campanha melhor que o do Melhor. Skol, né? O Skol passou em quarto, né? Pedra Branca passou em terceiro. E a comissão do Palestra é experiente, bem rodada, os jogadores rodados, então nessa hora facilita bastante. O Zequinha conhece demais o amador, e até a gente vai ver os gols, mas entre o primeiro gol e os 2 últimos, foram 10 minutos, né? E aí a gente vê a experiência. Tava perdendo de 1-0 o Pedra Branca. Que é melhor, você arriscar e tomar o segundo ou, bom, se eu perder de 1-0, Tem o segundo tem jogo. 3-0 não tem jogo. 3-0. Tá morto. Então o Adriano optou por arriscar, né? Abriu mais o time, né, Bruno? Uhum. E acabou tomando o segundo, o terceiro e agora, meu amigo, semana que vem é só passear no estádio. Vai cumprir tabela. Vamos conferir então os gols da vitória do Palestra 3-0 diante do Pedra Branca na transmissão do Facebook da Liga Ituana de Futebol. Vai
tocando a bola, o time do Pedra Branca acabou errando, perdeu para o Samuel. Abertura para o Clebinho, camisa 8, pode fazer o cruzamento, finalizou Marquinhos. Gol! É do Palestra, é dele, Marquinhos. Deu bobeira o time do Pedra Branca. O Clebinho avançou pelo lado esquerdo, fez o cruzamento rasteiro. E aí, o Marquinhos não desperdiçou. Mandou para o fundo da rede. O Palestra abre o marcador aqui no estádio Novelli Júnior. Palestra 1, Marquinhos. Pedra Branca 0. Muito bem, chegou a equipe do Palestra. 34 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, aliás. Samuel. PC na marcação. Samuel ainda com a bola, pode finalizar. Gol! É do Palestra, é dele, Samuel, camisa 10. Foi para jogada individual pelo lado esquerdo contra o PC. Se livrou da marcação e mandou pro fundo da rede. Cruzar? Que nada, eu vou fazer o meu. Mandou pro fundo da rede, Samuel. Amplia o marcador, o Palestra já nos acréscimos aqui no Novelli Júnior. Samuel, camisa 10. Palestra 2, Pedra Branca 0. De novo, Palestra, de novo, ele, Samuel, contra a marcação do Bruno, se livrou, Samuel, batida! Gol! É de novo do Palestra, é de novo dele, Samuel, camisa 10. Não é replay, é mais um gol do Samuel, é mais um gol do Palestra aqui no Novelli Júnior. 3 para o Palestra, 0 para o Pedra Branca. Os gols da vitória do Palestra diante do Pedra Branca e falhas individuais, Gabriel Campreguer. Gols de falhas individuais, né? Por isso que antes de eu falar, não quis tirar o mérito, né? Porque antes, até os 30 minutos, a Palestra criou muito, perdeu o pênalti, era melhor no jogo. Pedra Branca começou naqueles primeiros 15, tentou se impor, tentou ir um pouco mais, né? Mas depois teve muita dificuldade. Agora os 3 gols de time que não vai passar de semifinal mesmo, Nossa, né? o lateral foi muito infeliz, não? PC. Muito, demais. O PC infeliz ali. O primeiro gol o zagueiro acabou errando, né? Uma falha individual. O Robson dá o carrinho, não consegue fazer o corte. Né? Não, mas Mais ele uma erra vez para você conferindo. Ele errou antes, né, Bruno? Ele Sim. tentou sair jogando. Aí agora ali, ó, poderia ter cortado também. Sim, ele errou 2 vezes. Conseguiu, tanto que ele fica com a mão na cabeça. Mas eu achei o primeiro erro pior, quando ele está sendo jogando. E os outros 2 gols, a falha realmente... O gol do Marquinho, e daí depois o PC numa manhã... E o torcedor do Palestra que está acompanhando e viu os gols aí de Samuel e Marquinhos, né, que foi o autor desse primeiro gol, vai se perguntar, mas e o Paulinho? O Paulinho não jogou? O Paulinho começou a partida, né, Gabriel? E acabou sendo substituído, né? Logo no começo do jogo. O Paulinho começou jogando, o Paulinho no sábado passado, no veterano em Votorantim, machucou a posterior, né? Só que o Paulinho é fominha, a gente sabe. Né? Foi fominha. Eu não sei se ele jogou o jogo de volta contra os Faixa, não tenho essa informação, sinceramente, nem Ele tava no jogo, cheguei ele a tava. checar, eu acho que ele chegou a jogar. Aí no sábado deve ter ido para Votorantim, não sei se chegou a jogar, mas ontem ele forçou. E nós tínhamos essa informação, né, que ele já estava lesionado, até o Rufino, quando esteve com a gente aqui no programa, falou, né, o Paulinho, olha, a gente não sabe nem se ele vai para o jogo do Palestra na semifinal, quando a gente analisava o compromisso do Palestra contra o Pedra, já se falava dessa contusão dele em Votorantim, né, e essa recuperação. Então ele foi para o jogo e, sinceramente, teve um lance no ataque onde a bola foi
rolada lá para a área e ele não foi pro lance. Ele ameaçou correr e não foi, dando a impressão que tinha machucado. Sabe, você acompanha o futebol, você já sabe, o cara ameaçou, não foi, falou, ó, ou ele, para não estourar, ele não foi, tá sentindo, ou machucou. E na sequência teve um cruzamento, ele acabou se chocando com a trave e depois ele acabou sendo substituído. Então ali para mim ficou claro que ele sentiu realmente, por isso acabou saindo do jogo. Mas as duas situações, tanto que o Tomás falou quanto que você está falando, foram verdadeiros, né? Tanto ele saiu porque sentiu, mas... Saiu o braço, saiu reclamando. Meio teimoso, mas saiu reclamando. O Paulinho é muito fominha, né? Não que isso seja algo ruim para ele. Gosta muito de jogar, quer sempre estar jogando. Claro, se não parar, não Mas vai. é um momento de se cuidar, né? Com o placar que Com foi, 3-0, 14 dias aí para cuidar, né? pega domingo, descansa, né? Pode ir lá pro jogo, ir lá no vestiário, Já tomar tem um até café uma com a mensagem turma. aqui pelo Facebook do Betinho, que acompanhou, inclusive, a transmissão ao vivo pelo Facebook, está dizendo, Paulinho, se cuida para estar inteirão para a final, né? Para estar inteirão para a decisão. Eu não sei, pelo menos analisando assim a distância, é que ele ficaria de fora desse jogo, realmente se cuide aí, já que tem uma Não lesão convoca, para vir para a final. Corta no banco, corta. corta no banco. Esqueceu a carteirinha. Esqueceu, Agora inventa o pessoal alguma tem a coisa. informação que ele quer ir para o jogo de qualquer jeito. Ele é assim, né? É muito fominha, né? Bom de bola, fominha demais. O Zidane quer que ele vá pro jogo. Vai Porque que, daí vai machuca para a final. vai Zidane. que a gente chega, né? Não, é um cara sensacional, Paulinho, né? Sim, a gente já até esteve aqui recordava com a durante a gente. transmissão. E o fato do cara sair reclamando e xingando é natural porque ou pela contusão, você fala, pô, senti de novo, sabe, vou ter que sair, não vou contribuir, o cara sai revoltado mesmo, isso aí é normal. E nós recordávamos o fato do ano passado ele ter saído com 3 troféus, né, da premiação. cara. Ele é sempre o melhor atacante, Sempre é artilheiro de novo, artilheiro, vai ganhar melhor de novo, jogador. não sei nem quantas vezes. Mas eu não sei se você lembra, Bruno, acho que ele esteve aqui 2 vezes. Uma vez ele esteve aqui, ele... Era a Copa Secom, acho que ano passado, sei lá. Falou, pô, o Dudu da Copa Secom que tem que ficar saindo no intervalo todo jogo. Não gosta de ser Fominha, substituído, né? Não gosta, quer jogar, né? Quer O fazer cara, gol. o cara é artilheiro, né? Artilheiro nato, um cara gente boa. E o Gerson Júnior, lá em Votorantim, que deve estar acompanhando pelo Facebook, narrou o lance, o gol que ele perdeu lá em Votorantim, e ficaram passando aquele lance a vida inteira. Coitado do cara. O cara fez 500 gols na carreira e o pessoal fica lembrando do gol que ele perdeu. Foi o Gerson Júnior lá em Votorantim que narrou o jogo e espalhou esse vídeo. Foi? Bola murcha, né? E ele veio aqui, a gente Sacanagem, mostrou, ele falou isso, pô, mas você não É mostrou sacanagem, né? O cara é Tem tanto artilheiro, gol pô. bonito, pô. O gol que o cara perde é sacanagem fazer E isso. fez muito gol bonito mesmo. Nossa, demais. Pra gente também. Fez em 2007, 2007, né? 2007. Aquela final contra o Itaperim, ele jogou demais, né? Nós estamos falando de 2007, 10 anos atrás. É tempo. Ele já acho que deve ter sido artilheiro aquele ano, obrigou para isso, então... Eu acho que sempre briga pela artilharia. E até na chamada que foi montada para a semifinal, os gols do Palestra foram os gols do Paulinho contra o Skol. E olha, um gol de uma arrancada sensacional, um outro gol que ele arriscou de longa distância. É um cara que não tem nem o que falar, né, Gabriel? Sem dúvida. O gol contra o faixa de Gaza também, que ele sai de uma bola da lateral, corta para dentro, Então, bate e arrisca seco. de fora da área. Muito bom jogador, né? Um cara sensacional, um cara gente boa. Então, Paulinho, fica recado que pelo Facebook, o pessoal que está acompanhando ao vivo aqui TV Futebol Clube, falando para você se cuidar, ficar de fora desse segundo jogo aí e tá 100% para a grande final. Não se sabe ainda se contra o Grêmio ou contra o Juventus. Contra quem vai ser, Zironde? Espero que seja Juventus. E esse jogo promete, né? Promete muito. Promete muito, porque a única coisa que o Juventus conseguiu fazer foi reverter a vantagem, mas Que não é grande que coisa. não é, grande, né? Por 1 É a alguma 0. coisa, mas não é grande coisa realmente. Ô Zironde, o pessoal sempre fala do Juventus, né, dessas cartas na manga, jogadores que chegam aí para a semifinal, para disputar a final. Tem alguém aí que está inscrito, que não participou ainda, que vai chegar para esse jogo, que você possa Espero que sim. revelar? Quem? Espero que sim. O Marcinho não veio nenhum jogo ainda, né? Quem sabe domingo ele aparece. Que Marcinho que Marcinho é esse? São Caetano, Ah, Palmeiras. o Marcinho, o meia? É. Meia atacante? Ele não veio nenhum jogo ainda. E o Rubens Cardoso também não veio nenhum jogo. Dois só isso, o O Rubens- Marcinho e o o Rubens Rubens tava jogando Cardoso. veterano. Ele Rubens, Sorocaba, né? mas ele É. se machucou uns 2 finais de semana atrás. É uma peça importante para lateral que você Quem queria. sabe, ó. né? Ele tá jogando de meia, né? Tá jogando em meio. Mas joga na lateral tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, mas lateral esquerdo do Juventus é o melhor que tem. Só É isso. bom, é bom. É só isso. Igual ele não tem, não. Então tem Dois bastante nomes opção. de muita qualidade, muita opção, né, Gabriel?
Ah, demais, né? Aí não é só do Jorginho e Vidal no banco daí. Ah, mas aí... Tá louco. Foi o Jé tá reclamado Desses depois, dois aí foi o que decidiu pra gente, né? E o Gé, né, nos últimos anos. Sim, sim. O Gé mandou a escalação pra mim, Gé Novelli. É porque o Gé Mas foi mal, Júnior faz foi mal. gols, né? Mal, foi Essa mal. substituição, inclusive, eu Infelizmente. falei na transmissão. Gosto muito do Gé, sempre falei isso Não nas tava no transmissões, dia. como ele dá certo no Novelli, como as coisas acontecem a favor dele no Novelli. Mas o Iago fez um ótimo primeiro Excelente. tempo. A saída dele fez com que caísse. Caiu muito Fez bastante rendimento. falta. E Iago que pode jogar, inclusive, no gol, viu? Já jogou nesse campeonato no gol também. Bom goleiro. O Gé, se eu não me engano, Ziroldi, nesse jogo, na primeira fase, contra o Grêmio, o Souza Lima estava fechado e tal, os jogos foram no Novelli Júnior, ele fez os 2 gols ou fez um gol? Um gol eu tenho certeza que ele fez. Não vou lembrar, hein? Um gol ele fez, certamente, faz- por isso que é o ele rei do faz Novelli, gol, é isso? Ele faz gol, se for no Novelli, eu falei, acho que Foi no eu Novelli. vi, né? Eu comentei lá. Faz Ele no sim. Novelli sempre Foi faz no gol. Novelli, acho que foi tem jeito. 2-2, se não me 2 a falha a 2. memória. Um dos gols foi do Gé com a mais absoluta Sempre ele faz no certeza. segundo jogo, né? Ah, no segundo. Ah, no segundo jogo? Deixa o Paco bravo. Vamos aguardar, então, o que teremos no próximo domingo. O Gabriel Campregger separou a classificação, porque vai valer, é isso, É só pra Gabriel? gente deixar Só claro pra que o Palestra tem a vantagem questão na da final. vantagem. Então, vamos conferir. Ninguém pega, né? Ninguém pega até por causa do número de vitórias, né? A Palestra tem 30 pontos e 10 10 vitórias. vitórias contra 8 do Grêmio, que tem 27 pontos. É o Juventus terceiro, 25. Pedra Branca, 23 pontos em quarto. Isso aí só para o critério realmente da vantagem Exatamente. para a final. Então e tá vamos claro. confirmar agora os horários. Isso é muito Isso é importante. importantíssimo em tudo, hein? Atenção, você que está assistindo o ITV Futebol Clube, ou pelo canal 24 da NET, ou pelo Facebook. Muita atenção agora para o dia e o horário dos jogos. O pessoal não invertendo, faz uma confusão. Aí tem torcedor que chega no jogo errado. O Luciano. É impressionante. Isso é, Não, é verdade isso aí. Teve viu, gente que foi acompanhar o jogo do Juventus e chegou eu posso até estar 10 horas. confundindo. Tião da Tinta lá, ele é juventino, não é? Sim. Ele chegou 11 horas. Ah, teve várias pessoas. Luciano Ribeiro, vereador, Luciano Secom, chegou 11 horas, cruzou comigo lá embaixo. Pô, não era jogo de Juventus agora? Eu falei, não, mas eu vi no Pois jogo. é. Eu falei de onde ele viu. Ah, ele viu no jogo. Eu vi numa publicação impressa na No quarta-feira. sábado, lá no Juventus, 3 pessoas, viu? Amanhã é 11 horas. Falei, não, cara, é 9, se for 11 horas, você vai só para ficar pro terceiro tempo. É, né? rapaz, não. Vamos confirmar então o dia e os horários dos jogos, né? A segunda partida da fase semifinal. Pode pôr na tela, Alberto. Olha lá, galera, atenção, domingo às 8h45 da manhã, Palestra e Pedra Branca. E às 10h45, Grêmio e Juventus, os 2 jogos no estádio Doutor Novelli Júnior. Tá claro, Gabriel? Tá, mas estava claro semana passada também. Eu coloquei certinho semana passada. Você assistiu o programa, né? Você não errou o horário. Não, eu... O pessoal confundiu aí, não sei o que acontece, mas agora está bem claro, 8h45, jogo do Palestra, 10h45, Juventus e Grêmio, Grêmio e Juventus, no estádio Novelli Júnior. Zironde, boa sorte para vocês aí nesse compromisso contra a equipe do Grêmio. Muito obrigado e obrigado novamente por esse convite para estar aqui com vocês. Bom, sorte também pro pessoal do Grêmio, senão vão ficar bravos comigo, né? Desejou sorte só pro Zironde. Gordão, tá em Sorocaba assistindo pelo Facebook. Paco, boa sorte também para vocês neste compromisso contra a equipe do Juventus. Mais algum detalhe, Gabriel do Amador, antes de encerrarmos aqui o bloco? Eu acho que o gol do Grêmio deixou tudo muito aberto, porque assim, o primeiro tempo foi assustador, de verdade. Eu não tenho lado, estava ali comentando, meu time é do Jardim Europa, então foi um atropelo realmente. Quando a gente falou atropelou, atropelou. A sensação quando acabou o primeiro tempo era de que uma semifinal estava decidida. Sim. Pelo primeiro tempo que foi. O gol do Grêmio mudou tudo e até hoje eu estava conversando com o Marconi, que é o goleiro do Grêmio, parceiro meu, teve comigo 2 anos no Palestra. E teve uma chance no final também, na bola Teve, parada. goleiro, Né? Sim. A sensação é de que tá tudo em aberto, realmente. É uma vitória simples, tudo pode Tá tudo em acontecer. aberto. Concordo mesmo. Acho que não tem nada decidido nesse confronto. Não teve uma expulsão, foi expulso um jogador de peso de um lado, do outro. Não tem nada disso. Foi um jogo futebol mesmo, né? Bem jogado. Um no primeiro tempo, outro no segundo. E um jogo desse, se tá 0-0, até os... Não vou nem falar até o tempo, porque eu tenho até trauma disso. Até os 50 do segundo tempo, tá em aberto. Tá em aberto. Tá em aberto. Principalmente que o nosso foi desse jeito, né? Sim, então. Só precisava fazer um gol. Um gol decide tudo, porque Isso. vocês tinham uma vantagem, estava 0-0, fez o gol, resolveu. Isso pode acontecer novamente.
Então, faz parte do futebol. É isso aí, certamente teremos fortes emoções no próximo domingo no Novelli Júnior. Quero mandar um abraço para o Luciano Rodrigues, que brilhantemente narrou neste último domingo esta vitória do Juventus 2-1 diante da equipe do Grêmio. O Gironde vai ficar conosco, nós vamos para o intervalo. Na sequência, vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Brasileirão, porque o Corinthians segue na liderança do campeonato. 8 horas mais 48 minutos, estamos de volta com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET para Itu e mais 7 cidades da região. Estamos ao vivo pelo aplicativo da ITV, o ITV+, e ao vivo pela nossa página no Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Abraçar o Gordão lá em Sorocaba, que já mandou mensagem também pela rede social, e o Paulinho, artilheiro aí, atacante do Palestra, também mandando a sua mensagem através do Facebook. Estão todos acompanhando mais uma edição do ITV Futebol Clube. Vamos agora falar do Brasileirão, Campeonato Brasileiro. Gabriel Campreguero, o Corinthians venceu o Fluminense e segue na liderança do campeonato de forma absoluta. E naquele jogo estilo Corinthians, né? O necessário, somente o necessário. 1-0, joguinho E amarrado. bola bate na trave, bola bate em cima do zagueiro. zagueiro e não entra. É incrível. Joga simples, tem uma oportunidade e faz. Exatamente. E o que subiu o Balbuena no gol, a gente vai ver os gols. Foi um absurdo, né? Pois é, rapaz. Que Bela impulsão do zagueiro cabeçada. corintiano e já mostrou que marca muitos gols, né? Sim, sim. Muito Tem bem. muita qualidade. Bom, vamos conferir então os gols, aí, não só da vitória do Corinthians, mas dos grandes paulistas. Lembrando que o São Paulo está em campo neste momento, enfrentando a equipe do Grêmio no Morumbi, e o Grêmio está vencendo por 1-0. Vamos colocar na tela os gols dos grandes paulistas que entraram em campo no final de semana. E até o resultado não muda mais, né, Bruno? Então, um intervalo lá. Sim. O gol do Balbuena, que eu acabei de comentar, ó como subiu. Subiu demais, né? Aquela batida aberta, né? Na marca do pênalti. E cabeceou forte. Foi muito bem na forte, bola. Muito Um time bem, que no né? começo do ano você falar, não chegava entre Então, os 10. tá acontecendo a mesma coisa que o Palestra. A gente falava que o Palestra da quarta força. E no agora o gol Amador, do que Santos aí, o jogo do Santos. Foi a primeira vez que eu vi um atleta fazer 3 gols no jogo e o técnico falar que foi o pior em campo, Zidane. Levir Coupe. O Bruno Henrique, o Santos. A gente fez questão do Zidane de ficar, porque é a primeira vez que a gente tem um Santista para comentar alguma coisa aqui. E é o torcedor, um dos mais novos torcedores do Santos que eu conheço. Vocês corneta demais. É a torcida Team do Santos. Eu nem tinha visto os gols. Quem foi muito bem foi o Lucas Lima, né? Muito bem no jogo. Parece ó, o drible que ele Vai dá. aparecer algum contrato para ele? Voltando Tá bom. a jogar. O Santos precisa dele, né? Ele é muito importante pro Santos. Precisa botar a cabeça no lugar de novo, voltar a jogar. Você falou que foi a primeira vez que você viu o cara fazer 3 gols E o ser técnico falar que ele foi o pior em né? campo. Nunca vi isso. E o Alexandre Magaldi lá em Porto Feliz não entendeu nada. Disse que foi a primeira vez que ele viu um jogador fazer 3 gols em um jogo e 1 gol no outro. Porque Bruno Henrique fez 3 aí e fez no Palmeiras também. E deu não passe no entendeu. outro. Ele não entendeu até agora o que Até aconteceu. aproveitar e mandar um abraço pro Esquilo Alvin lá, né? Aí o gol do Bruno Henrique, gol do Palmeiras. Palmeiras, o mistão do Nossa, Palmeiras, foi um hein? gol mais sem querer da rodada, viu, Gabriel? É, a bola entrou muito certinho, né? Encaixada. E ele que foi muito mal contra o Corinthians, o Bruno Henrique. Uma nova chance. Errando muitos passes, É. né? E deu um passe aí, ó, o passe dele pro Keno. O Keno finalizou muito bem na saída do goleiro. Palmeiras que estreou o Daverson.
Tomás Petroni Brasil duvidou. Eu falei que, na sua concepção, o Keno tem que ser titular do Palmeiras. Ele duvidou que você falou isso. Eu não lembro se eu falei isso Falou também. sim, falou sim. Mas... Contra time pequeno ele vai... Não acho que ele é um titular nem um muito reserva. Depende. Se você jogar com o Dudu e Roger Guedes aberto e o Guerra centralizado, o Keno vai acabar sobrando. Você né? falou isso quando era Eduardo Batista ainda. É, mas acho que o Roger Guedes não estava Isso, voando desse não jeito, tava né? O Roger Guedes não estava voando, não. Hoje não. Hoje é Roger Guedes, Guerra e Dudu, sem dúvida nenhuma. Tietê e mais alguém para fazer o primeiro volante. Ainda prefiro o Felipe Melo do que o Thiago Santos. E aí acho que vai jogar esse Daverson, viu? Com a sequência. O Guerra que também evoluiu muito, né? Melhorou demais. Muito. Melhorou demais mesmo. E o Luan, que enterrou contra o Flamengo na quarta-feira, foi muito bem ontem. Ô Zironde, o Santos, o Gabriel costuma dizer que oscila bastante, agora vem um trabalho com o técnico Levir Coupe, mas o Santos está chegando, Zironde. Está chegando, mas não tenho muita esperança com esse Santos desse ano, não. Não tem grandes peças. Não tem grandes Não nomes, tem né? elenco. Depende Eu acho muito elenco fraco ainda. do Lucas Lima ainda. Vamos ver se vai E vai voltar o sair. Ricardo, né? Ricardo Oliveira. Perdeu o Thiago Maia, né? Perdeu. Esse faz muita falta. O time já não está bem, perde um jogador desse. É. Já não tem um Aliás, o grande responsável pela campanha do Santos até agora é um cara que você acabou de falar que merece a seleção no meu ouvido aqui, viu, Zironde? É o Vanderlei. com certeza. O goleiro vem fazendo grandes atuações realmente com a camisa do Santos. Vários joguinhos de 1-0 do Santos aí, ele foi Ele segurou a responsável bola. direto pelo resultado. Goleiro simples, não quer aparecer, né? Humilde, né? Aquele na boa, não precisa... Acho que é muito parecido com o Tafarel. Acho que é isso que talvez dê uma chance para ele. O Tafarel teve lá, né, no jogo, e ele foi bem no jogo também, quando o Tafarel teve lá. Tem tudo para ser convocado mesmo. E muito seguro, né? Muito seguro. Muito bom goleiro. Cara, muito seguro realmente. Agora, né, o lance do Levir falar do Bruno Henrique foi um dos piores em campo, acho que é pra... Não sei se é o estilo de tentar enaltecer. E o cara, ó, baixa um pouquinho a bola, fez 3 gols. A tal. explicação é sem pé, sem cabeça. Eu tava vindo pra cá, tava ouvindo... Como chama o programa lá da 105 que eu ouço? Na geral, Na geral, isso. Tava ouvindo na geral, até pra gente dar a fonte, né, onde a gente ouve. O Bruno Henrique deu a explicação de que num lance, numa dividida na lateral, o Eduardo, o lateral do Bahia, acabou acertando ele na parte íntima, doeu muito e o Bruno Henrique quis rasgar com o cara, fez um estardalhaço, etc. E o Levir Coupe chamou a atenção dele. E parece que ele retrucou o Levir Coupe, alguma coisa assim. Então, na verdade, o Levir quis dar aquela cutucadinha, né? Porque o Levir não tem muito papo na língua, mas não foi em relação ao futebol apresentado. Foi uma questão comportamental do Bruno Henrique durante o jogo. é porque é incontestável, né? Você fazer 3 gols, ser completamente decisivo, não tem como você ser realmente o pior em campo, um dos piores, como disse o treinador Levir Coupe, mas é nítido também que é um atleta que tem muita qualidade, é um cara rápido, é um cara de velocidade, ele espaço curto, consegue dar o sprint e tal, mas tem muito que evoluir ainda. Sim, eu acho que ele oscila. Ele é meio que o retrato do Santos, não é, Zironde? Ele tem Sim. dia que vai muito bem, tem Muito dia que vai bem. muito mal. Ele, o Lucas Lima também, assim, um jogo bom, 8 ruim. Um bom, outro ou 8? 8. Ah, 8 ruins, nossa. Mas aí você vê o Santos, a gente tá falando do Santos, o Santos está vivo em tudo, né? O Lucas foi bem esse jogo, mas foi quantos jogos que não vai bem? É verdade, tava Não, ele sumidão, ele tava- apagadão, né? ele teve um ano passado muito bom, né? Um segundo semestre muito bom, Muito mas bom. esse ano, não sei se a cabeça parece que não funciona muito dele, né? Ele é meio, parece deslumbrado. Tá querendo... Muito amigo do Neymar, né? Muito da... Andar com o Neymar não dá, né? Tem que ter a qualidade, né? É. Andar na mesma balada do cara fica difícil, realmente. São para poucos. Você vê que até o Gabriel, que tá lá na Itália, lá, com muita dificuldade, né? Com certeza. Bom, com relação ao líder Corinthians, só para ouvir aqui a opinião do Zironde, você concorda também que é o virtual campeão, como muitos estão apontando, ou na sua concepção tem muito campeonato ainda pela frente, tem muita coisa para acontecer? Você vê, o Corinthians teve problemas aí com 2 lesões aí, de Jadson e de Pablo, né? Eu concordo. Principalmente Principalmente por nenhum jogador vai para a seleção. Talvez o Cássio. Quando começa o campeonato pegar, aí vai um para a seleção, aí o time cai. No caso do Corinthians, dificilmente. Então, mas eu não sei como está o calendário da eliminatória em relação aos jogos da seleção. Balbuena vai. O Fagner, grandes chances também. Grande chance. O Cássio
tem grandes chances de ir para a seleção. Romero, grandes chances também. Ele não é nenhum excepcional. Não, mas não tem nenhum excepcional. É. O Corinthians não Vai tem entrar um excepcional. no lugar dele e vai resolver do Esse mesmo é o jeito. detalhe, entra outro que vai suprir daquele jeitinho, naquele mesmo nível, não tem ninguém muito acima, é um elenco um pouco mais Eles parecido. compraram todo a ele. ideia do treinador, não sei, fechou, ficou... Tá tudo perfeito, né? Coisa, 30 jogos de invencibilidade, é isso? Esse resultado do Grêmio, se finalizar 1-0, Essa vitória parcial? é bastante interessante, porque o próximo jogo... Próxima rodada é muito legal, viu? Próxima rodada é muito legal. O Corinthians enfrenta o Flamengo no Itaquerão e o Grêmio enfrenta o Santos. Não vai mudar nada, então. Sim. Times lá de cima se enfrentando, pode ser muito boa para o Palmeiras, inclusive. Se o Palmeiras vencer o Avaí em casa e todo mundo empatar desses 4, é interessante para o Palmeiras. Mas, de repente, um Flamengo pode ganhar do Corinthians e o Grêmio ganhar do Santos, aí nós temos um campeonato. Eu esperava a mesma coisa o dia que foi Grêmio e Corinthians, lá na Arena Lá Grêmio. atrás, Os caras né? foram lá e Meu ganharam. Deus. E o Luan me perde o pênalti ainda, né? Pra atrapalhar tudo cartola. A gente acha que o Flamengo vai ganhar do Corinthians e o Corinthians vai lá 1-0. É assim, tá sendo dessa forma, né? O Corinthians cirúrgico, como gosta de falar aqui, o Gabriel Campreguer. Gabriel, com relação ao Palmeiras, teve muito palmeirense que fala, o time reserva está jogando melhor que o considerado time titular. Você teve essa impressão também nesse compromisso contra o Sport Recife? Mas o futebol não dá pra gente determinar dessa forma, né? Eu acho que assim, quarta-feira contra o Flamengo, o Palmeiras teve bons momentos no jogo também. Acho que o Cuca está conseguindo dar um pouquinho mais, entender um pouco melhor do que ele tem, né? Já determinou um lateral direito, o Mike está tendo sequência, acertou ali a zaga com o Mina, ele ainda tem dúvida se joga Luan e Dudu da Cena pelo jeito. Apesar de que eu acho que as falhas do Luan têm deixado ele do Dracena cada vez mais titular. E ele está criando a opção do Michel Bastos na lateral esquerda aos poucos. O Michel tomou o terceiro amarelo, ficou de fora, então a gente não tem a sequência. Mas eu acho que Tietê, ele já desenhou de novo, Roger Guedes, Dudu, Guerra. Eu acho que o que demorou um pouquinho foi o Cuca entender um pouco ali o que ele ia fazer com o Bruno Henrique, Tietê, Thiago Santos, Felipe Melo, e isso ele não sabe ainda. Exatamente, mas aos poucos vai tomando forma, né, novamente a equipe comandada pelo técnico Cuca. Zironde, estamos chegando ao final aqui de mais uma edição do ITV Futebol Clube. Queria agradecer a sua presença aqui em nosso programa. Muito obrigado. Novamente, quando precisar, é só chamar. Gabriel Campreguer, estamos encerrando mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. E quando retornarmos ao vivo aqui, ou gravado, enfim, não sei, quando voltarmos aqui na próxima semana, já teremos definidos os finalistas do Campeonato Amador Série Especial 2017. Exatamente, até lembrar o pessoal de casa, quem não puder comparecer ao 9 de junho, é lógico que comparecer é mais gostoso, né? Sentir o clima, tá lá, tomar aquela cervejinha, aquela resenha legal que só o futebol amador proporciona, né, Zô? A gente tem essa doença, né? O Zironde, outros que passam por aqui, a gente o futebol amador é meio que um vício, né? Viciante. Mas quem não puder, então, Facebook da Liga Torneio de Futebol, rodada dupla novamente, transmissões ao vivo, curta, comente, compartilhe, participe da transmissão, que é sempre interativa, né, Bruno? Sempre, pode interagir conosco da mesma forma que acontece aqui no ITV Futebol Clube. Apito final em mais uma edição do nosso programa. Nós voltaremos na próxima semana. Um forte abraço.